Bom, aqui estão as importâncias de estudo das aves, eu não vou gastar tempo falando isso daí, eu vou chamar a atenção só para um aspecto que eu acho muito curioso. Basicamente, algumas aves são migratórias e algumas aves fósseis também eram migratórias. Então a gente encontra algumas espécies, como essa aqui, tanto em rochas do Brasil quanto em rochas da Europa, de um período no tempo geológico em que esses continentes já estavam bem distantes, ou seja, eu fico pensando da perspectiva histórica, o pessoal encontra essa ave na Europa e descreve essa ave como uma espécie nova. Daí o pessoal no Brasil encontrou essa ave e descreve como uma espécie nova. E daí em algum momento esse pessoal cruza as informações e chega à conclusão que é a mesma espécie, ou mesmo quando já está descrevendo espécie, a anatomia sugere que seja uma espécie migratória. E em função disso, já fala, opa, se é uma espécie migratória, tem que ter em outro lugar. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho muito interessante que você encontra fósseis de... É óbvio, na verdade, que você vai encontrar, não é óbvio, mas é bastante aceitável e plausível que você encontre fósseis de espécies migratórias nos dois locais ou mais onde as espécies viviam. Mas ainda assim eu acho muito interessante essa questão. E eu esqueci de falar para vocês que aqui ó, a gente mudou a escala do tempo geológico. Então no Cenozoico eu coloquei as épocas Paleoceno, Eoceno, Ligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno e está faltando aqui o Antropoceno, que nessa escala do tempo ainda é desprezível, difícil de representá-lo aqui. E agora vamos falar dos mamíferos. Eu falei desses grupos na aula anterior, então a gente tem os três grupos atuais monotremados, os Metatheria e os Eutérios, grupo do qual nós fazemos parte. E nessa aula eu vou falar de alguns aspectos da evolução dos mamíferos. Primeiro, chamar um pouco a atenção da diversidade de tamanho. Então, a baleia azul é o maior mamífero de todos, é e foi. Então, onde eu saiba, não teve nunca um mamífero tão grande quanto a baleia azul. Em terra, o maior é o Paraceratherium, era porque está extinto. Aqui mostra bem a noção de tamanho do grupo. Era um rinoceronte sem a presença do chifre. Inclusive no Museu de História Natural em um dos museus de história natural dos Estados Unidos, eles têm uma exposição com o esqueleto desse simpático sujeito aqui, de um indivíduo dessa espécie, e ao lado um indivíduo de uma espécie bem pequenininha, não era exatamente esse morcego, mas uma espécie pequenininha, interessante para você ver o contraste de tamanho dentro do grupo dos mamíferos. E aqui tem um videozinho muito bacana de novo sobre a evolução das baleias que eu recomendo ver, falando de novo que essa página aqui do Facebook tem muito vídeo bacana. E eu vou falar particularmente do grande intercâmbio faunístico das Américas, que é um evento, um processo que ocorreu aqui nas Américas, que tem repercussões para a fauna até os dias atuais. Então, a América do Sul foi uma ilha durante boa parte do Cenozoico. O que a gente observa na parte aqui de baixo é justamente um pouco da história. Então, a América do Sul, no Cretáceo Superior, tinha conexão com a Antártica e com a Austrália, e ao longo do início do Cenozoico, a América do Sul se isola, fica uma ilha grande, mas ainda assim uma ilha. O que a gente espera para a fauna da América do Sul em relação à fauna do restante do mundo? Ela era bastante semelhante ou ela era diferenciada da fauna do restante do mundo? Bom, e o que acontece é que em torno de 3 milhões de anos atrás ocorre o fechamento do Istmo do Panamá. Com isso, tem uma conexão por terra, uma ponte de terra entre a América do Sul e a América do Norte. O que se espera então para as faunas da América do Sul e do Norte após esse contato?
Essencialmente o que aconteceu é, o nome desses últimos slides, ocorreu um grande intercâmbio faunístico entre as Américas. Então, as espécies endêmicas, os grupos que evoluíram por um bom período de tempo isolados na América do Sul, eles migram para a América do Norte, e grupos que estavam presentes na América do Norte, eles migram para a América do Sul. Essencialmente, os grupos que sobem é incorreto, os grupos que migram para norte são tamanduás, preguiças e tatus, e os marsupiais, isso dentre os grupos existentes ainda hoje. E alguns outros grupos completamente extintos, como toxódons e afins. E o que migra de norte para sul? Essencialmente todo o resto. Então é interessante notar que a grande maioria da fauna que habita a América do Sul hoje, ela veio da América do Norte em torno de 3 milhões de anos atrás. Então, todos os carnívoros, os roedores, os primatas, a maior parte dos herbívoros, então antas, porcos do mato, veados, coatis, guaxinins, cachorros, onça, tudo isso veio da América do Norte nesse processo de intercâmbio. Eu simplifiquei bastante a história aqui, que em torno de 3 milhões de anos fecha e ocorre essa migração, mas na verdade essa migração ela não é homogênea. Alguns grupos, inclusive, eles chegam na América do Sul antes mesmo da formação dessa ponte. A conexão por terra se forma em torno de 3 milhões de anos, e aqui, se vocês derem uma olhada nessa figura, vocês vão ver que grupos eles chegam seja na América do Sul ou na América do Norte antes da formação dessa conexão por terra. E uma vez feita essa conexão, também não é que 1, 2, 3 já agora todo mundo trocou, foi de um lado para o outro. Tem pulsos, esse autor até se separa na GAB 1, que seria o primeiro momento, tem o GAB 2, o 3 e o 4, ou seja, tiveram levas, pulsos de migração. E é importante ter em mente que a distribuição das espécies de mamíferos tem uma relação íntima com a deriva dos continentes. O grupo dos Xenarthra, por exemplo, é um grupo intimamente relacionado à América do Sul. Quase a história toda do grupo ocorreu na América do Sul. Depois que ocorre a formação do Istmo do Paraná, algumas espécies migram para a América do Norte, América Central e América do Norte, mas o grupo ainda é basicamente composto por espécies na América do Sul e Central. No Norte tem essencialmente uma espécie de tatu apenas. E tem outros dois grandes grupos que o nome deles é em função da região de origem. Então a Frotéria são grupos que tiveram sua origem relacionadas ao continente africano, e o grupo Laurasiatheria é um grupo que tem sua origem e grande abundância das espécies associadas à Laurásia. E aqui, lembrando de novo da importância das mulheres na paleontologia, eu vou falar da Anna K. Bernsmeyer. Eu não achei informação de quando ela nasceu, eu só descobri que ela é casada e tem 2 filhos ou filhas, e ela felizmente ainda está viva. Bom, eu sou fãzaço dela, ela tem contribuições em diferentes áreas do conhecimento vinculadas à paleontologia, evidentemente. Para mim, o maior destaque dela, como eu passei a conhecer ela, são os estudos de tafonomia. Ela fez um trabalho, desenvolve trabalhos muito interessantes, um deles é esse aqui. O que ela fez? Ela estudou na África, ela trabalhou por muito tempo na África, ossadas, esqueletos de animais expostos em condições diferentes, e ela observou quais são as transformações que acontecem nesses ossos ao longo do tempo. E isso é um trabalho seminal, importantíssimo, tanto é que ele é citado nada mais, nada menos do que 2.400 vezes. Isso não é pouco, isso é uma quantidade bastante significativa, expressiva de publicações, e a gente usa esse trabalho dela como guia para interpretar processos tafonômicos. Para saber mais dela, tem informações aqui. Se vocês quiserem saber informações de outras
Minas da Palio, se eu conseguir tirar isso daqui, enfim, nos outros slides tem, é só acessar a Wikipédia.